Olá, bom dia. Esse é o nosso trabalho de educação física. O nosso tema é mídia, sedentarismo e doenças crônico-degenerativas. E a nossa equipe é formada pelo Gustavo Pinheiro, Tamires Batista e eu, Natália Berri. O tema escolhido, a nossa justificativa pessoal para a gente ter escolhido esse tema é porque é uma realidade que afeta todo mundo. E a maior quantidade e intensidade é nos jovens. E é o grupo que a gente está inserido. E a justificativa social para a gente ter escolhido esse tema é porque é um assunto de extrema importância e impacto na vida de todas as pessoas, que é necessária uma conscientização e uma educação e noção desse tema. As doenças degenerativas são chamadas assim porque elas geram lesões nas células, provocando a degeneração no organismo, envolvendo a visão, os ossos, os tecidos, os vasos sanguíneos, entre outros. Tais lesões irão piorando conforme o decorrer do tempo. Essas doenças não são transmitidas, afetando as células do corpo de forma contínua, irreversível e com sintomas de piora progressiva. Elas limitam as funções básicas do corpo, como o movimento, a respiração e o raciocínio, levando em alguns casos à morte. Normalmente, esses tipos de doenças são adquiridos por diversos motivos, sendo classificadas como multifatoriais. Ou seja, são causadas por um conjunto de fatores, sendo eles maus hábitos alimentares, uso excessivo de gordura, vida sedentária, predisposição genética, alcoolismo e tabagismo. A medicina moderna já dispõe de tratamentos, porém, a cura para tais enfermidades ainda não existe. Com isso, o número de mortes de pessoas acometidas por doenças crônicas degenerativas está aumentando, e podendo ser observado junto com o aumento de processos de modernização e industrialização da sociedade. Aqui estão alguns exemplos de doenças. Osteoporose. Ocorre quando as células ósseas não estão sendo renovadas de maneira satisfatória, ocasionando a maior fragilidade e menor espessura óssea. Doença de Alzheimer. O indivíduo que tem essa doença geralmente é idoso, desenvolvendo uma desordem de pensamento, paranoia, alucinação, desorientação de tempo e espaço. Diabetes. Se caracteriza por ser uma doença que aumenta a taxa de glicose no sangue, por um distúrbio na produção e absorção da insulina. Hipertensão. Também conhecida como pressão alta, é uma doença que está ligada à pressão exercida pelo sangue que passa pelo corpo. Glaucoma. Trata-se de doença do globo ocular que provoca danos irreparáveis ao nervo óptico. É ele que envia as mensagens visuais recebidas pelo olho até o cérebro. Reumatismo. É uma série de doenças que ocasionam dores crônicas. É fato que há cada vez mais casos de pessoas com doenças crônico-degenerativas, e esse aumento pode estar relacionado com a influência negativa do marketing. No Brasil, os alimentos são os produtos mais frequentemente anunciados na mídia, sendo que quase 60% deles são alimentos como gorduras, óleos, açúcares e doces. Esses comerciais têm grande influência, visto a sua grande capacidade de persuadir a sociedade. Além disso, a mídia está totalmente associada ao sedentarismo, que é definido como a falta ou ausência de atividades físicas ou esportivas. O sedentarismo já é considerado como a doença do século, pois é consequente dos confortos da vida moderna. Nós passamos horas do nosso dia nas redes sociais, assistindo televisão e entre outras atividades tecnológicas da mídia, fazendo com que muitas vezes não tenhamos tempo para nos exercitar. Assim, uma coisa impulsiona a outra, a má alimentação e a desmotivação para se movimentar, nos deixando suscetíveis de adquirir essas doenças crônico-degenerativas. Algumas pesquisas feitas por Fernando Lima, doutor e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, afirmam que vários profissionais de educação física relatam que os jovens e as crianças estão aparecendo para as aulas com uma redução das capacidades físicas e déficits motores básicos, como correr, se deslocar com destreza e entre outras habilidades naturais do ser humano. Isso provavelmente é consequência da falta de exercícios físicos, que novamente está ligado à mídia e tecnologia. A alimentação é uma fonte de nutrientes indispensável para a nossa vida, mas uma má alimentação também pode aumentar o risco de desenvolvimento e agravamento de doenças crônicas. Para que a gente
evite o desenvolvimento dessas doenças e problemas de saúde, é necessário que a gente reduza um pouco alguns alimentos. Alimentos ultraprocessados, alimentos que contêm alto teor de açúcar e gordura, o consumo em grande quantidade, com frequência, de carne vermelha e frituras. Agora, práticas saudáveis que a gente deve ter é estabelecer um tempo entre uma refeição e outra, maior que 2 horas e menor que 4 horas. Também ler os rótulos dos produtos e ter conhecimento do que a gente está consumindo. Uma boa alternativa é a prática da dieta mediterrânea. É uma dieta baseada em pratos coloridos, ingredientes variados, sempre com alimentos frescos, leguminosas, peixes, nozes, castanhas, etc. E uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Barcelona mostra que a dieta mediterrânea ela pode de fato evitar cerca de 30% das mortes ligadas a ataques cardíacos, derrames e doenças cardiovasculares. Além dos exercícios físicos, a prática deles traz como benefícios melhora na capacidade de trabalho do coração e dos pulmões, melhora nos níveis de glicose do sangue, que é um carboidrato considerado uma das nossas principais fontes de energia, melhora o controle na pressão arterial, diminui o estresse e melhora a qualidade do sono, fortalece a musculatura, perda de massa óssea minimizada, evitando osteoporose, além de também fortalecer o sistema imunológico e aumentar os glóbulos brancos, que fazem a defesa do organismo. Aqui estão alguns dados sobre as doenças crônicas degenerativas pelo mundo. Segundo estimativas para 2025, o Brasil terá 85% de indivíduos com mais de 60 anos de idade com pelo menos uma doença crônica não transmitível. E dentre as principais as principais causas de mortes no mundo, as doenças crônicas não transmitíveis causaram 70% das mortes em todo o mundo, variando de 37% em países de baixa renda e 80% em países de alta renda. Da mesma forma que a mídia pode tirar o tempo para a prática de exercícios físicos, ela também pode servir de ferramenta para estimular essas atividades. Existem vários jogos de realidade aumentada que simulam situações reais e que demandam exercícios físicos. O próprio YouTube é uma plataforma que tem diversos programas que auxiliam e orientam essas práticas. Já o WhatsApp e outras redes de conversações podem reunir grupos de pessoas que podem se motivar para corridas de rua, pedaladas, enfim, qualquer tipo de atividade física. E assim, nós podemos fazer um uso saudável da mídia. O caminho para mudar esse cenário de sedentarismo, má alimentação e doenças crônico-degenerativas é a educação e regulamentação sobre a mídia, estando alertas para não nos deixarmos influenciar tanto pela publicidade. Também podemos usar a mídia para nosso benefício, com um certo equilíbrio entre o útil e o agradável, que seria o entretenimento e o exercício físico. Assim, aproveitamos o privilégio da tecnologia juntamente da saúde e bem-estar.